Com patrocínio da Novitá Alimentação Empresarial e apoio do Núcleo de RH do Ciesp e do Sincomércio Guarulhos, estamos iniciando mais um programa RH em Revista. Nosso convidado de hoje, Murilo Lemos, mestre em Gestão Política Pública pela FGV, especialista em Administração de Recursos Humanos pela FAAP, bacharel em Administração Pública pela FGV e diretor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Murilo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Murilo Lemos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite para poder participar aqui com vocês hoje. Não precisa agradecer, essa é a nossa obrigação, dar voz para o profissional de RH, que é um profissional tão importante dentro de uma organização que nós temos que dar voz para ele realmente mostrar o trabalho que tem desenvolvido. Com certeza, concordo. Muitas vezes é um profissional que ele acaba tendo menos espaço do que outros, né? Então é importante, sim, essa reflexão mais que nunca, com certeza. E ele tá no organograma da empresa, ele está na parte de cima, né? E às vezes as pessoas não dão a devida importância que o RH tem, não é isso? Com certeza. E eu acho que, inclusive, um dos fatores que tem trazido mais essa discussão, né, à tona é justamente a questão da pandemia, né? Esse problema todo que a gente está enfrentando. Eu acho que tem evidenciado e ressaltado a importância, né, da área de gestão de pessoas, né, dentro das organizações, seja pública ou privada, né? O Murilo Lemos, ele é diretor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Então, vocês já perceberam que a importância que ele tem nesse contexto e a importância que ele tem dentro da Prefeitura, não é isso, Murilo? Então, sim, lá a gente tem lá uma equipe, né? Hoje na Prefeitura de Guarulhos são 21 mil servidores que a gente tem, né, na Prefeitura toda, e a nossa área lá de recursos humanos, em parceria com todas as secretarias, né, da Prefeitura, a gente tem esse desafio, né, de fazer os processos de gestão de pessoas para esse mundo aí, esse mar de gente que varia muito, né, desde do guarda municipal até os médicos, os professores, os engenheiros, os administradores, enfim, uma gama de profissionais aí que dificilmente a gente vai encontrar numa empresa privada, né? É uma complexidade muito grande. E como que você tem feito essas contratações? Bom, no caso das contratações, por ser uma organização pública, né, a prefeitura a gente faz principalmente por concursos públicos, mas nós temos também outras formas de contratação, né, que são as contratações por prazo determinado em casos de emergência, como é o caso, por exemplo, da pandemia de Covid. Nós temos vários profissionais da área da saúde sendo contratados por prazo determinado, inclusive tem um processo aberto nesse momento para a Prefeitura de Guarulhos para a área da saúde, e nós fazemos também contratações para os cargos de comando, né, de direção da Prefeitura, como o meu cargo de diretor, por exemplo, que são cargos que não exigem concurso público. A gente faz a contratação baseada em escolaridade, em experiência da pessoa, né? Então são os cargos de direção, né, de comando, e os cargos também de assessoramento, né, o pessoal que trabalha assessorando diretamente esses líderes, né, os gestores da prefeitura. Você percebe que há um turnover muito grande na prefeitura ou não? Como que funciona? Depende da área, viu? Pelo que eu tenho analisado no setor público em geral, mas principalmente nas prefeituras, a gente tem um turnover alto na área da saúde, é uma área que tem um turnover bastante elevado, porque também tem jornadas de trabalho diferenciadas, tem escala, tem turno, né? E então você tem um turnover maior. Na área administrativa, em geral, área meio, né, eu sinto que tem menos turnover, e o turnover acontece bastante, né,
na área pública, justamente nesses cargos de comando, de direção, que são esses cargos que não têm concurso público e não têm estabilidade, né? Só lembrando aqui para o pessoal que está nos assistindo, que não tem muita familiaridade, né? Esses cargos que a gente tem concurso público, que são a grande maioria, a pessoa, depois que ela passa no concurso público, ela tem estabilidade no emprego. Então, ela pode ser demitida, mas são casos muito específicos que ela pode ser demitida. Na maioria dos casos, ela acaba ficando a vida inteira na prefeitura. Já os cargos de comando, eles podem ser desligados a qualquer momento. São o cargo de diretor, o cargo de secretário, por exemplo, podem ser desligados a qualquer momento. Então, no governo, nós tendemos a ter um turnover maior nos cargos de comando do que nos cargos de média estrutura e operacionais. E nas empresas privadas, em geral, acontece o contrário, né? O turnover acaba sendo maior na base da pirâmide e nos cargos gerenciais, de nível médio, né? E menos no topo da hierarquia. Né? E, consequentemente, o trabalho do RH é muito maior, né? Em função disso, você tem que contratar essas pessoas, né? Com certeza, né? Inclusive o exemplo recente que está acontecendo agora em Guarulhos vai bem nessa linha, né? Ah, é? Que nós tivemos os cargos de assessoramento da prefeitura, que foram todos desligados no final de janeiro, por conta de uma decisão judicial, e agora no começo de maio nós estamos recontratando esses cargos com uma nova legislação, né? Que nos dá esse direito, né, de fazer essas contratações num novo formato, um formato dessa vez autorizado pela Justiça, para que a gente possa recompor essa força de trabalho que são esses assessores, esse pessoal que presta a assistência direta, próxima dos dirigentes, né, dos tomadores de decisão, dos secretários, dos diretores. Então, são em torno de 1.000 cargos aí de assessores, que você pensa, um universo de 1.000 em 21.000 é bastante gente. Então, esse pessoal que nós estamos desde o começo de maio agora repondo, né, estamos recontratando esse pessoal, né, deixando claro que aí não se trata de aumento de despesa, né, é um pessoal que já estava na nossa folha até o final de janeiro e agora estão retornando com um custo total, inclusive inferior ao custo que havia no final de janeiro. Que bom, isso é ótimo. Bom, nesse contexto todo, a implantação do teletrabalho na administração pública ficou pelo seu departamento para fazer isso? Sim, nós somos um dos principais órgãos que estão fazendo esse trabalho. E é interessante, né, esse assunto quando a gente fala de administração pública, porque enquanto as empresas privadas já estavam caminhando nesse sentido, especialmente segmentos como tecnologia e consultoria, né, que já tradicionalmente trabalhavam à distância, em home office, teletrabalho, o setor público, em geral, não estava ainda familiarizado com o conceito de teletrabalho. Então, é um desafio muito grande que a pandemia colocou para todos os órgãos públicos de fazer essa transição para o teletrabalho. Foi uma transição necessária, foi uma transição repentina, né? E então está sendo um desafio muito grande para nós, até por força de legislação. Né, até por força de preservar a saúde dos nossos colaboradores, né, nós temos essa preocupação de afastar do trabalho presencial todos aqueles que se classificam no grupo de risco, né, que basicamente são aquelas pessoas com idade mais avançada e que também são portadores de algumas comorbidades, né, que possibilitam o agravamento em caso de contágio da Covid. Então, são grupos de risco que nós já afastamos preventivamente, colocamos em casa, né, no regime de home office, de teletrabalho, e já estamos pensando, inclusive, uma vez que essa pandemia arrefecer, ou que ela se encerrar, em muitos casos manter as pessoas definitivamente trabalhando em casa, porque elas mostraram que o desempenho delas, até em muitos casos, melhorou, né, a pessoa trabalhando em casa, do que o desempenho, em comparação com o desempenho presencial. A gente sabe que são uma série de variáveis, né, que tem que ser analisadas, né, para colocar a pessoa trabalhando em casa, mas a gente está avaliando, né, como foi a reação, a produtividade, toda essa questão, para avaliar que em muitos casos a gente vai deixar a pessoa em casa mesmo. Né? E aí parece que o trabalho em casa
ele é muito mais focado, né? Muito mais dirigido para aquele objetivo que a pessoa tem que fazer, né? É isso Então, que você percebeu? É isso que você percebeu? isso é uma das questões que a gente percebe, mas outra coisa que é importante também que a gente percebeu, ainda mais lidando com uma organização com o porte da Prefeitura de Guarulhos e com a diversidade toda de trabalhos, é que não tem bala de prata também, né? Não dá para a gente generalizar. Dependendo do tipo de atividade que a pessoa exerce, dependendo da estrutura que ela tem em casa, ela pode morar numa casa muito apertada, que não tem divisão entre cômodos, fica difícil ela trabalhar de casa, ela tem que ter o equipamento adequado, o perfil da pessoa, né, dependendo além do trabalho que ela executa, tem que ser um perfil propício também. Tem pessoas que é o contrário, que quando vão trabalhar de casa rendem menos do que renderiam no escritório. Então, é uma série de variáveis que a gente tem que levar em conta e que a gente estabelece uma regra geral, mas que essa regra geral ela tem que ser também flexível de acordo com o trabalho que a pessoa exerce, né? Um exemplo claro seria, por exemplo, o agente de trânsito. O agente de trânsito não pode trabalhar de casa, não tem como ele trabalhar de casa, mas ele tem que estar na rua, em campo, fazendo o trabalho dele, né? Outros trabalhos, por exemplo, que são tipicamente de escritório, a gente consegue, né, desempenhar de casa, desde que a gente tenha também as ferramentas tecnológicas adequadas. Isso é um grande desafio para os órgãos públicos em geral, e para a Prefeitura de Guarulhos não é diferente. Nós temos um grande desafio de aumentar o índice de informatização dos nossos processos de trabalho, pois nós fazemos ainda muitos processos ainda semi-manual, ou algumas coisas ainda no papel, e que dificulta você conseguir realizar esse trabalho de casa, né? Você levar arquivos, levar pastas para o trabalho, muitas vezes se torna inviável do ponto de vista operacional. Então, isso é um desafio grande para a gente também, né? De a gente trabalhar melhor a informatização do trabalho para ganhar agilidade e para a pessoa conseguir desempenhar o trabalho melhor de casa. Quer dizer, você tem que aliar a pessoa com a tecnologia, né? Perfeito. A pessoa, a tecnologia e o trabalho desenvolvido. Então, o perfil da pessoa é o perfil do trabalho que ela exerce e a ferramenta tecnológica, exatamente. Mas isso você, vou usar um termo assim um pouco mais além, você tira de letra, porque você está fazendo, está fazendo lá mestre em gestão e políticas públicas pela FGV. Isso mesmo. Eu fiz o mestrado lá e também por uma paixão que eu tenho por ensinar, eu gosto muito de dar aula, né? Já fui professor em algumas instituições de ensino superior, gosto muito de dar aula, e então também foi o que me motivou a continuar os estudos, né? Eu fiz a graduação na GV também, Administração Pública, fiz uma especialização em recursos humanos na FAAP, na Fundação Manuel Álvares Penteado, e a gente, assim, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, sabe? Essa necessidade de continuar estudando e continuar sempre aprendendo, não parar. E acho que é uma coisa que o profissional em geral, e principalmente o profissional de RH, ele tem que ter isso sempre em mente, né? A dinâmica do mercado está muito acelerada, não dá para você parar de estudar, não dá para você parar de se atualizar, né? O conhecimento está ficando muito volátil e está mudando muito rápido. Então, aquilo que você aprendeu depois de um ano já se torna obsoleto. Isso é cruel por um lado, mas eu acho que impõe para a gente essa necessidade de sempre estar dialogando em canais como esse aqui, trocando informações, trabalhando em rede, fortalecendo a nossa rede de profissionais de RH, para aumentar essas trocas, a gente aprender um com o outro e se apoiar um no outro, porque sozinho ninguém vai chegar em lugar nenhum. Com esse ritmo de mudanças é muito difícil. Então, e com isso te dá o embasamento de você entender o que é uma administração pública do que é uma administração privada. Você tem esse balanço, esse potencial aí? Sim, sim. Eu acho que existem semelhanças, mas existem diferenças também. A gente não pode cair naquelas armadilhas que a gente vê muitas vezes aí na mídia, na imprensa, falando que o trabalho numa empresa privada é igual num órgão público. Não, é muito diferente. Quando a gente fala especificamente de RH, as diferenças são gritantes. Então, você tem, por exemplo, aquilo que eu falei, a questão da estabilidade, que a maioria dos empregados, dos funcionários, são estáveis, têm estabilidade no emprego, então não pode ser mandado embora por qualquer motivo, né? E nós temos também a questão legal, de que todos os nossos atos têm que ser previstos em lei.
que é a diferença do marco legal, né, da questão legal para o setor privado e para o setor público, né? O administrador empresarial, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe expressamente. E daí que vem, inclusive, o direito tributário, para achar brechas na lei, toda aquela questão. E o direito público é o contrário. Eu só posso fazer como administrador público aquilo que a lei expressamente me autoriza a fazer. Então, se eu quero fazer um processo seletivo para a contratação de um certo profissional, eu tenho que ter uma lei que me autorize a fazer esse processo seletivo. Ela tem que ser publicada, tornada pública, votada na Câmara Municipal. Então, por isso, aí a gente começa a entender por que certos processos na área pública, eles são mais lentos do que na área privada. Porque existe toda a questão da publicidade, uma série de ritos, de etapas que são necessárias para garantir a transparência do processo, né? Então, é claro que muitas vezes acontecem ineficiências devidas ao processo em si, que poderiam ser melhoradas, né? Há espaço para melhora, muito espaço. Mas existem questões culturais e legais que acabam nos amarrando, que realmente tornam o setor público inerentemente mais lento em alguns aspectos do que o setor privado, né? É um pouco mais difícil de operar e lidar com toda a diversidade política, toda a questão de prestação de contas que a gente tem que dar para a sociedade, né? Então, tudo isso torna o processo muito mais rico, muito mais complexo, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes mais lento. E aí, às vezes, você sofre uma interferência da própria população do munícipe, imaginando coisas e criando situações que não são inerentes ao trabalho que a própria prefeitura acaba desenvolvendo. Teria que fazer, não é isso? Por essa diferença que existe entre você contratar uma pessoa numa empresa, numa indústria, por exemplo, do que contratar uma pessoa pela prefeitura. Com certeza. O processo, em geral, no setor público, ele é revestido de uma complexidade maior, né, para a contratação. Pegando até o exemplo do mesmo cargo, a mesma função, pegar um professor numa escola particular e comparar com um professor da rede pública, né? O processo de contratação ele é mais lento, ele é mais demorado, tem mais ritos, tem mais etapas, mas por conta dessa necessidade de prestação de conta, de transparência e dos requisitos legais, né? É necessário para a gente inibir justamente os problemas de desvio, de compadrio, de favorecimentos, né, que podem acontecer caso você não tenha esses instrumentos, né? A administração pública ela já sofreu muito no passado, as pessoas não se lembram. Antes da Constituição de 88, o concurso público não era obrigatório. Então, você contratava para o setor público como você contrata para uma empresa sua. E o problema disso é que você tinha toda essa questão do cabide de emprego, do apadrinhamento. Um presidente mudava, você demitia 21 mil pessoas na prefeitura de Guarulhos, porque o prefeito mudou, e mandava 21 mil embora, e entrava outro prefeito e contratava 21 mil novos, né? Porque você não tinha estabilidade nem concurso. E contratava na base da amizade, mas você é amigo da fulana, vai lá pegar o teu emprego. Então, existem questões que são necessárias, por mais que pareça moroso, que pareça complexo, são instrumentos aí necessários para moralizar, né? Para impedir que não aconteça pior ainda do que já acontece, que a gente sabe que corrupção, infelizmente, existe em todo lugar, existe em empresas privadas, existe no setor público, né? Mas a gente tenta achar esses instrumentos legais para coibir, né? E para garantir que a gente consiga prestar o melhor serviço para a sociedade a um menor custo, né? E mesmo assim, existem críticas, né, Murilo? Existe críticas, e assim, te digo que eu lido bem com essas críticas que acontecem, porque algumas delas são questões políticas mesmo, que aí faz parte da democracia, faz parte do jogo, quando o lado que perdeu a eleição vai realmente encasquetar mesmo e pegar no pé daquele que foi eleito, né? E talvez até inventando algumas coisas e criando fake news, que está muito comum hoje em dia, enfim. Então isso é normal, faz parte do jogo democrático. Existem outras questões que são questões de preconceito mesmo, a questão de, porque o governo é ruim, o governo é sempre lento. Aí eu falo para as pessoas, né, o exemplo que eu dou é que, olha, a situação está crítica com o SUS. Imagine se não tivesse o SUS, né? Seria pior ainda no caso da pandemia, só para dar um exemplo.
Então, a gente tem que aprender a absorver, receber as críticas e ver naquilo que é necessário a gente atuar, a gente agir, mas a gente sabe ter essa capacidade de filtrar, né? Faz parte da democracia, ainda mais hoje em dia. É tão difícil, né, essa polarização toda que está acontecendo, ou você é a favor, ou você é contra, ou é A, ou é B. Está faltando bom senso, está faltando diálogo, está faltando equilíbrio nas discussões, né? Ponderação. E a gente está tendo discursos muito extremados, muito apaixonados, e que não são baseados em fatos, não são baseados em evidência. Começa toda essa espalhar notícia falsa, mentira, fica difícil, né? A gente começa a corroer a base da nossa sociedade, que é justamente o diálogo, né? Isso que a gente está tendo aqui, um ambiente que a gente pode conversar, e mesmo se discordar em alguns pontos não tem problema, somos indivíduos e estamos participando e estamos contribuindo para o crescimento do conhecimento, né? No caso nós aqui, da área de RH. Né? Parece que as pessoas não querem o progresso, né? Parece que as pessoas não querem o crescimento, parece que as pessoas querem ficar naquela historinha, né? Patinando, mas, pô, não é possível uma coisa dessa, né? Ou então até querem, mas enxergam que o único crescimento possível é o crescimento do jeito que elas enxergam que é o correto. Exatamente. Bom, Murilo, nós não temos mais tempo, muito obrigado da conversa sua, foi maravilhosa, foi muito bom, pudemos aprender muito mais, mas você, como professor, qual que é o conselho que você daria para o pessoal de RH? Você já mais ou menos comentou lá atrás sobre o que, para você não parar de estudar, mas deu o seu conselho pessoal, você mesmo, Murilo Lemos, diretor de RH da Prefeitura de Guarulhos. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, um prazer enorme. E eu acho que a dica que eu daria é trabalhar muito a questão, ainda mais nesse momento deixou muito clara essa necessidade do autoconhecimento. Você como profissional, você se conhecer como pessoa, como profissional, ter clareza das suas potencialidades, das suas potências, das suas competências, mas ao mesmo tempo das suas limitações e como você pode se aprimorar para melhorar essas deficiências no seu currículo, na sua formação, até mesmo no seu ponto de vista emocional, usar recursos cada vez mais, eu acho, recursos como a questão da psicologia, da terapia, de meditação, né, para você se conhecer melhor como profissional, como indivíduo, e com base nesse autoconhecimento poder contribuir mais para a sociedade, para a organização onde você trabalha. Eu acho que o movimento tem que vir de dentro para fora, a gente tem que olhar primeiro para dentro de si, para depois a gente poder ter uma contribuição melhor aí para a sociedade. Acho que isso é fundamental. Perfeito, Murilo. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado mesmo. Você foi muito gentil. Nós agradecemos muito. Os nossos profissionais de RH realmente agradecem muito os ensinamentos que tivemos aqui hoje. Estou sempre à disposição, contem comigo. Muito obrigado. E você sabe que nós temos um jornal chamado RH em Revista também. Nós vamos precisar dos seus préstimos escrevendo matéria para a gente lá. Vamos bater na sua porta de novo aí, pode deixar. Ótimo, contem comigo, estou à disposição. Tá bom, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima oportunidade. Nós vamos nos falar ainda mais, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Tá bom, tchau.